Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre guarda de filhos e para debater o tema comigo eu recebo o Dr. Vinícius de Carvalho Carreira, que é advogado, psicólogo especialista em Direito de Família e Sucessões e membro da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB de Bauru. Seja bem-vindo. Obrigado, professor. É uma honra participar do programa e agradeço o convite em nome de toda a OAB. Nós é que agradecemos. Como eu disse há pouco, o nosso tema de hoje é a guarda de filhos. Tema extremamente palpitante, empolgante e que, sem dúvida alguma, trará esclarecimentos ao nosso foco principal, que são vocês, nossos telespectadores. Indo direto ao ponto que toda pessoa, todo casal, pai, mãe, seja lá quem for, tem interesse de saber. Quando se fala aí de guarda de filhos, o que nós estamos tratando efetivamente? Então, guarda geralmente é uma bagunça. É um conceito um pouco complicado que muitos operadores, infelizmente, acabam confundindo. Existe muita dificuldade para separar a guarda da convivência, da visita, guarda fática, guarda jurídica. Mas a lei em si é muito clara. Ela fala da prestação material, afetiva e educacional dos filhos. É o que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz. Na prática, isso se resume a quem tem o dever de resguardar a criança, seja decidindo onde ela vai estudar, decidindo que plano de saúde ela vai fazer, que médico que ela vai, decidir se ela pode ou não fazer uma excursão com a escola. Essas questões mais jurídicas não têm tanto a ver com quem convive diretamente com a criança. Entendido. Existe uma situação aí que as pessoas também fazem muita confusão, questões conceituais, questões do dia a dia. Embora o tema seja guarda de filhos, existe um entroncamento aí entre a guarda de filhos e as visitas, né? Às vezes o casal se separa, um fica com a guarda, o outro quer visitar. Então, na realidade, é o seguinte, para o nosso telespectador não fazer nenhuma confusão aí. Como é que fica essa questão aí da diferenciação da guarda e das visitas? Bom, o Código não coloca uma definição muito clara e nem uma diferenciação muito clara entre o que é uma coisa e outra. Ela não chega a usar como sinônimos. Muitos autores de direito acabam até confundindo os dois termos, misturando convivência com guarda. Mas, na prática, a guarda tem a ver com o aspecto jurídico, aspecto técnico. Então, você resguardar os direitos da criança. Enquanto que convivência, que é como se chama hoje o antigo direito de visitas, é o tempo que cada genitor, cada pai ou cada mãe, enfim, vai passar com a criança. Então, fala-se em visitas ou em convivência na questão do dia a dia, da rotina da criança. Olha, tal dia você vai ficar com o papai, tal dia você fica com a mamãe. Não, final de semana com um, no outro final de semana com o outro. Pega na escola, o outro leva na escola no dia seguinte. Essa é a questão da convivência. Enquanto que a guarda tem a ver com qual escola vai estudar, para onde vai, se pode ir. É aí que mora mais ou menos a diferença. Hoje nós vivenciamos uma situação, um instituto aí de direito que é chamada guarda compartilhada. Muito se fala, nós vemos aí entre as pessoas falando sobre a guarda compartilhada, que querem guarda compartilhada quando se separam em relação aos filhos. Mas eu verifico que as pessoas têm vários equívocos quanto ao conceito da guarda compartilhada. Então, como é que fica essa guarda compartilhada hoje que todo mundo aí que se separa, que tem um filho, acaba abordando essa situação? A guarda compartilhada significa simplesmente que os dois genitores vão exercer de maneiras iguais a responsabilidade pelo direito de decidir como que vai ser administrada a vida do filho, inclusive no aspecto educacional, inclusive na questão de saúde. Portanto, você tem que os dois genitores, embora separados, embora divorciados, o que por si só já é uma dificuldade, têm que decidir em conjunto o destino do filho. É diferente, por exemplo, da guarda unilateral, onde um decide e ao outro compete apenas a fiscalização. Na prática, quando você não tem uma definição, vamos supor, o casal divorciou, eles têm que definir a guarda. Agora, se você tem uma união estável, ou mesmo uma relação eventual, onde o casal se conheceu, a moça acabou engravidando, não houve uma relação anterior, tem que ser estabelecido. Se não houve esse estabelecimento prévio, a guarda compartilhada é a regra. Eles têm que sentar, eles têm que conversar, não se imagina mais que um ou outro possa ter a guarda unilateral. Em regra,
eles têm que dividir na maneira compartilhada. Doutor Vinícius, você acaba de colocar aí a questão da guarda unilateral, mas dentro do direito que nós vemos aí, principalmente o direito de família, nós temos também a chamada guarda alternada. Como fica aí a questão da guarda unilateral e a guarda alternada? Professor, isso é um problema. A guarda alternada nasceu de uma construção doutrinária, alguns autores conceberam essa ideia, que ela nasce de uma verdadeira confusão, como eu até já coloquei, entre a guarda e a convivência. Pensar em guarda alternada cria uma situação difícil, porque você parte do pressuposto que um pai é responsável na segunda-feira e na terça-feira a mãe é responsável, aí na quarta volta para o pai. Isso criaria uma hipótese onde pode esse pai chegar e matricular a criança numa escola, e no dia seguinte a mãe chegar e falar, não quero, vai para outra. E ela pode, porque ela é a guardiã naquele dia. Ou um absurdo da criança passar mal às 23h59 de um dia, a criança está na casa dela, virou à noite, agora o guardião é o pai, ela já não pode mais decidir o que fazer com o filho. Isso é um absurdo. O que se existe na realidade é a convivência alternada, onde os filhos alternam entre a casa do pai e a casa da mãe, ou a casa do pai, a casa do pai, a casa da mãe, a casa da mãe. Hoje em dia não tem problema nenhum com relação à guarda compartilhada homoafetiva, mas nesse modelo a guarda é compartilhada. O termo correto é guarda compartilhada, convivência alternada. Mas mesmo assim não é um regime recomendável, porque do ponto de vista dos filhos, especialmente das crianças menores, isso cria uma bagunça. A criança não sabe onde é a casa dela. Ela não tem o conceito de lar. Então, quer dizer, você mora onde? Depende, que dia é hoje? É uma coisa complicada para a criança. Por isso que esse conceito de convivência alternada recebe duras críticas, não só dos autores de direito, mas principalmente dos autores de psicologia jurídica. Eles batem muito nessa tecla da confusão que cria na cabeça da criança. Os pais podem dividir as responsabilidades, podem até tentar igualar mais ou menos o tempo. O Código Civil, o artigo 1583, fala com todas as letras que o tempo na guarda compartilhada tem que ser mais ou menos bem dividido, mas ainda assim a criança tem que ter uma ideia de lar. É um conceito novo que se chama de domicílio ou residência da criança, que tem que ser estabelecido. E nesse modelo de guarda alternada, esse conceito se perde. Fica aí a dica para os pais, né? Que, na verdade, quando se pensa na guarda, em primeiro lugar, você não deve pensar em você, e sim deve se pensar na criança Justamente. como um ser ali, o principal e o ser que está sendo direcionado a essa guarda. Outra questão, falando ainda de guarda, né? Nós falamos que pode ficar com o pai, com a mãe, alternada, unilateral, compartilhada, todas as situações descritas agora há pouco. É possível, sim, a gente fala em mudança de regime de guarda. Existe essa possibilidade no direito? Existe, não tem nenhum tipo de problema em você fazer uma modificação. Vamos pensar numa seguinte situação. Os pais são separados e um deles acaba conseguindo um emprego em outro estado e fica difícil para ele, desse outro estado, gerir a vida do filho. Pensa uma situação hipotética, o casal mora no Rio Grande do Sul e o sujeito é transferido para o Amazonas a serviço. Aí como é que ele vai ter que ir lá para assinar na escola como guardião, para assinar plano de saúde, fica aquela dificuldade. Então eles podem optar por mudar a guarda para unilateral, deixar com o genitor que permaneceu com a criança, para que ele faça esse acompanhamento na ausência do outro. Não tem problema. Só que também não pode ser feito de maneira informal, não pode simplesmente decidir e tá por isso mesmo. É necessário ou fazer um acordo, seja através de mediação, através do Sejusc, ou fazer a via judicial. E ainda que se faça um acordo, se for, mesmo que dentro de uma mediação, de uma conciliação, esse acordo tem que ser homologado. Por quê? Porque como é interesse de menor, você tem a participação obrigatória do Ministério Público, o promotor tem que tomar ciência, tem que ver que está tudo em ordem, tem que ver que isso não é nenhum tipo de fraude, nenhuma situação que possa colocar em risco os direitos da criança, mas sim, sem problema nenhum. E nada impede que esse genitor retornando, ou vamos supor que essa criança decida, agora um pouquinho mais velho, talvez já um adolescente, decida mudar para acompanhar esse genitor que mudou, que se faça novamente a modificação de guarda, desde que você tenha um motivo razoável, um motivo justo para fazer essa mudança, não há empecilho nenhum. Nós temos situações aí onde o pai ou a mãe não se detém, eles não têm aí a guarda do menor. O pai, ou às vezes a mãe, um ou outro não tem a guarda. Mas não é porque eles não têm a guarda da criança
que eles deixam de ter deveres e, ao mesmo tempo, não é porque eles não têm a guarda que não deixam de ter direitos. Exatamente. Como fica essa questão de direitos e deveres em relação a pai, mãe que não tem a guarda das crianças? Muito embora eles não tenham a guarda, eles ainda detêm o chamado poder familiar. Eles ainda têm a responsabilidade sobre o filho, e eu sei que isso vai soar um pouco arcaico, mas é a redação do código. O filho ainda tem dever de obediência para os pais, e os pais continuam com o dever de zelo sobre esse filho. Então, mesmo que, vamos supor, a mãe não seja a guardiã, mas ela está ali na companhia do filho e esse filho sofre alguma agressão de alguma forma, se machuca por qualquer motivo, ela ainda tem o dever de responder por esse filho, de pegar, de chamar o cuidado, de levar no hospital, talvez chamar uma ambulância. Então, o dever de zelo permanece. E, acima de tudo, o dever de fiscalização. O pai que não tem a guarda pode, inclusive, embora isso não seja comum na prática, pedir prestação de contas para o guardião, para que fale, peraí, em qual escola você matriculou? Em qual plano de saúde você inscreveu? Viu? Tem certeza que a escola A não é melhor que a escola B? A decisão final compete ao guardião. Mas o outro genitor, mesmo não detendo a guarda, tem como inquirir, tem como perguntar, tem como questionar o guardião sobre esses aspectos. Isso permanece. Outra questão aí que nós temos é a questão da perda da guarda. Muitos pais, às vezes, acabam aí perdendo a guarda de uma criança, a mãe acaba perdendo a guarda, o pai acaba perdendo a guarda. Essa é uma questão extremamente importante a ser debatida aí. Mas isso nós vamos ver daqui a pouco, após o intervalo. Não sai daí. Mariana, eu tenho 21 anos e eu faço Direito na FIB. Acabei pegando muito contato com a profissão dos meus pais no colegial, porque como eu estava meio na dúvida do que eu ia fazer, eu resolvi seguir a área deles, porque eu gostei bastante. A relação aluno-professor é ótima, porque sempre que a gente precisa, os professores estão para nos ajudar, a gente sempre pode ter o contato com eles. E eles sempre no corredor param para conversar com a gente, saber se precisamos de alguma coisa, então isso ajuda bastante. Sim, os professores sempre passam algumas experiências deles pra gente até ter uma noção de como vai ser a nossa vida profissional. Então isso é muito válido, porque a gente acaba adquirindo mais experiência com as experiências deles. A FIB é uma das únicas faculdades que tem nota máxima no MEC. E além disso, ela também tem a recomendação da OAB, o que fez com que eu decidisse fazer essa faculdade. O que a FIB vai me proporcionar no futuro? A nota máxima do curso de Direito vai favorecer meu ingresso no mercado de trabalho. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Hoje estamos debatendo o tema guarda de filhos. E comigo debate o Dr. Vinícius de Carvalho Carreira, que é advogado e psicólogo especialista em Direito de Família e Sucessões e membro da Comissão de Direito de Família da OAB de Bauru. No bloco passado, você que nos acompanha a partir de agora, estava aqui eu dizendo sobre a questão da perda da guarda de uma criança, de um filho, a perda da guarda pela mãe, a perda da guarda pelo pai, isso acontece muito rotineiramente, e eu gostaria de passar para os nossos telespectadores como é que fica essa questão da possibilidade da perda da guarda. Bom, a princípio, a perda da guarda exige uma determinação judicial, ela não pode acontecer de qualquer motivo sem que haja intervenção do Poder Judiciário. Mas o que pode levar um pai ou uma mãe a perder a guarda? Basicamente, maus tratos. Então, se você, ou melhor dizendo, se esse pai, se essa mãe agride a criança, castiga demasiadamente, não dá alimentação, falta com o dever de dar vacina, por exemplo, tudo isso pode levar à perda da guarda. Por outro lado, omissão também. Então,
Vamos supor, a criança fica sozinha, criança pequena, sozinha, muito longos períodos em casa, sem nenhum adulto tomando conta ou supervisionando. Se essa criança fica horas na porta da escola esperando os pais chegarem para buscar, ou, como até já disse, a questão das vacinas, se a parte da saúde acaba sendo negligenciada, criança está com queixa, por exemplo, dificuldade de visão, o pai leva 8, 9, 10 meses para levar a menina no oftalmologista, tudo isso pode levar à perda da guarda. Além, é claro, de lesão ou então abuso com relação à criança, isso infelizmente acontece. Os hospitais têm até o dever de comunicar às autoridades, normalmente comunicar o conselho tutelar, de que há suspeita de maus tratos, suspeita de agressão contra a criança. E é sempre bom lembrar que a alienação parental também leva, inclusive é uma das coisas que hoje no Brasil é o que mais leva à perda da guarda. Essa palavrinha, esse termo que você disse aqui agora é interessante, a questão da alienação parental. É um nome bonito, uma designação muito bonita, mas muito triste quando é praticada, né? A alienação parental, aí muitas pessoas que às vezes estão nos assistindo, às vezes sem saberem, acabam aí praticando alienação parental. Então, para ficar claro para o nosso telespectador aí, como é que fica, o que é essa alienação parental? O professor colocou muito bem, a alienação parental é uma coisa muito triste. Geralmente ela acontece porque os pais se separaram e eles usam a criança como massa de manobra. A criança vira munição na guerra que um continua travando com o outro. Porque muito embora exista ex-marido, ex-mulher, não existe ex-pai nem ex-mãe. Eles continuam vinculados entre si por conta desse filho. E eles, sabendo desse vínculo, acabam tentando prejudicar o outro, atrapalhando a relação dele com a criança. Então, um exemplo clássico de alienação parental. A criança, vamos supor no exemplo aqui, a mãe chega para o filho e fala, viu, não vai na casa do papai esse final de semana não, e eu te levo no shopping. Viu, fala para ele que você não quer ir com ele. Papai é um monstro, papai bate em criancinha. Isso é muito comum. Eu tive um caso recentemente, não vou citar detalhes por uma questão ética, mas constou do relatório, a criança, o menino tinha ali pelos seus 4, 5 anos, e ele relatou para a psicóloga que papai disse para ele que Deus via tudo e contava para o papai. E que se ele, acho que era tirasse foto, falasse no celular, alguma coisa assim com a mamãe, Deus ia contar para o papai e papai ia ficar muito aborrecido. E aí o menino saiu do ar, quer dizer, poxa, você tem ali praticamente um Big Brother, né? E você atrapalha o desenvolvimento de uma eventual religião na criança, você atrapalha o desenvolvimento cognitivo, você atrapalha o desenvolvimento de afeto, apego, e a criança, quer dizer, ela gosta desse pai, ela gosta dessa mãe, mas se ela agrada um, o outro fica bravo, e isso é uma situação quase criminosa. Muito embora não exista no Brasil hoje uma pena de prisão por ato de alienação parental, ele importa sim a pena, perda da guarda, por exemplo, e ela pode inclusive levar a uma síndrome chamada síndrome de alienação parental, que é quando a criança ou adolescente internaliza esse asco, essa repulsa pelo pai ou pela mãe que foi alienado. O alienador é aquele que está tentando separar, o alienado é aquele que é afastado da criança por conta do ato de alienação. Sei que acaba sendo até um pouco trava-língua isso. Mas, de qualquer forma, é uma situação horrível e é muito comum. Uma das acusações mais comuns que existem hoje é a de abuso sexual. A mãe ou o pai acusa o outro de ter abusado da criança. Isso gera um transtorno imenso, porque essa criança vai ser submetida a N avaliações psicossociais, esse genitor vai responder criminalmente, às vezes pode acabar sendo preso, passar por uma situação horrível, movimenta toda a máquina judiciária e tudo isso geralmente é causado por ciúme, é causado por uma dificuldade com o término do relacionamento, por uma transferência dos sentimentos em que esse pai e essa mãe tinham com o outro, acaba transferindo para o filho. Não, você vai rejeitar o pai porque eu rejeito o pai, você vai rejeitar essa mãe porque eu rejeito essa mãe. E é uma situação muito triste e, infelizmente, o judiciário está sendo abarrotado disso hoje. Parece enredo de filme de ficção científica, mas há casos relatados na bibliografia do tema, tanto no direito quanto na psicologia, da formação de falsas memórias.
esse genitor conta a mesma história repetidas vezes para a criança, então, conta para o psicólogo que o papai passou a mão no vão das suas pernas. Conta que passou a mão, conta que passou a mão. Lembra que passou a mão? Você lembra, era um dia mais ou menos assim, você estava em tal lugar, estava tomando banho assim assado, e às vezes 5, 10 anos depois, essa pessoa, agora já um adolescente, lembra. E ela acredita, e isso cria um conflito, porque a memória chamada de memória narrativa, que é aquela que a gente obtém em primeira mão, é desconectada da memória declarativa, que é aquela daquilo que a gente ouve. É quase como se ela confundisse o conto de fadas, que de conto de fada não tem nada, com a realidade, e isso gera um conflito. E existem casos documentados. Aqui essa pessoa tem que passar por muita psicoterapia para conseguir distinguir o que era verdade do que foi a história contada pelo alienador, especialmente com criança pequena. Isso é muito complicado. Chega a ser até triste de ver. Eu tive um caso certa vez, a psiquiatra descreveu a criança como robotizada. Porque quando ela perguntava para a criança, o que aconteceu? A menina parava, olhava para frente e repetia a mesma frase, as exatas mesmas palavras, detalhe com os mesmos erros de ortografia. E anos depois, numa outra avaliação, quando perguntado por outra profissional, a reação foi exatamente a mesma, parecia um robozinho. Isso deixa de ser triste, isso sim é literalmente criminoso. Então, é uma situação que precisa ser combatida com muita energia e a impressão que causa é que não se dá a devida divulgação para a seriedade que esses tipos de casos demandam. Realmente, como nós dissemos no início aqui, embora o nome seja lindo, alienação parental, a situação discriminada em relação a ela é extremamente triste, muito triste. Triste é a palavra. Vamos continuando aí. Quando se fala de guarda, aí, principalmente a guarda compartilhada, envolve a questão do sustento da criança, ou seja, pagamento de pensão alimentícia. Na questão agora dita antes do nosso segundo bloco da guarda compartilhada, como fica aí a situação do pagamento de pensão alimentícia? Do mesmo jeito. É outro equívoco comum que se vê no cotidiano. Uma das perguntas que mais chegam para mim. Doutor, se eu pegar a guarda compartilhada ou a guarda alternada, eu ainda preciso pagar pensão? Precisa. Precisa porque a pensão ela é a contraprestação não à guarda, mas à residência. Quando você tem uma criança que reside com um dos genitores, esse pai ou essa mãe tem muito mais gasto com essa criança. Por quê? Almoço todo dia, leve e traz de escola ou passe de ônibus, dependendo. E esse gasto que esse genitor tem não pode ser só dele. Você precisa dividir esse gasto entre os dois genitores. Afinal, os dois são pais, ou os dois são mães, enfim. Então, a pensão alimentícia existe para isso, para equilibrar as despesas que os dois têm com relação aos filhos. O fato de que o dever jurídico de você cuidar do filho é compartilhado entre os dois, não significa que o tempo que é investido entre os dois é igual. E assim sendo, aquele que fica menos tempo com o filho paga a pensão. A única hipótese onde você realmente exclui a pensão alimentícia seria numa eventual guarda alternada em que o tempo fosse dividido igualmente. Então, pensando em um mês, ficaria 15 dias com um, 15 dias com o outro. Aí realmente não teria razão de ser a pensão. Mas isso além de ser inadequado, como eu até comentei no bloco anterior, é muito raro, muito incomum que aconteça. O certo e o tradicional é que a criança resida com um e o outro com que ela não reside, que exerce o direito de convivência, antiga visita, pague a pensão. Uma outra questão aí, as pessoas às vezes acham que o guardião da criança é sempre o pai ou a mãe, mas não é bem assim, né? Não, realmente não é. Especialmente quando você tem um histórico de abuso ou em alguma situação onde a criança precisou ser institucionalizada por qualquer motivo. Exemplo, a criança passou 3, 4 vezes no hospital com algum tipo de lesão grave, um osso quebrado, uma luxação, algo do tipo, e num período muito curto de tempo. Aí essa criança acaba sendo acolhida e ela pode acabar voltando para a família, não com os pais, mas com os avós, às vezes com um tio, um primo mais velho, talvez até um irmão mais velho, dependendo da idade. Não é tão incomum hoje em dia você ter irmãos com 20 anos de diferença um do outro, então esse irmão mais velho poderia passar a ser o guardião.
Às vezes os pais, numa situação um pouco menos drástica, vão viajar para o exterior, por exemplo, eles passam a guarda para os avós, seja paternos, seja avós maternos, passam a guarda para um tio, para quem quer que vá ficar no país ou que tenha ali proximidade e mais condições de exercer a guarda. Normalmente, acontece porque esses pais perderam a guarda e para manter a unidade familiar, para manter a criança no seio familiar de origem, essa guarda é passada para o avô ou tio, enfim. Mas pode acontecer por uma situação um pouco mais tranquila, quando os pais só não podem por algum motivo transitório e acabam passando a guarda para outro parente próximo. Doutor Vinícius, você como advogado e psicólogo, e nós já chegamos praticamente aí ao final do programa, eu gostaria que você falasse para as pessoas o que é que se recomenda para elas aí numa disputa de guardas. Pode até parecer simples, mas acima de qualquer coisa, bom senso e paciência. Bom senso para entender que a disputa da guarda só tem um prejudicado, o filho, a criança, invariavelmente. Ela sai prejudicada. O foco é o melhor interesse do menor, sempre. Então, essa é a primeira coisa que elas têm que ter em mente. E, além disso, eu sempre recomendo que todas as pessoas envolvidas numa disputa de guarda procurem acompanhamento psicoterapêutico, procurem um psicólogo, seja em algumas das clínicas, escolas espalhadas pela cidade, seja no CAPS, seja através de um psicólogo particular, porque é uma carga emocional muito grande. É muito complicado você discutir abertamente a sua vida privada, a sua vida íntima. Às vezes o casal se divorciou por conta de um eventual adultério, uma traição, e eles têm que discutir isso ali na frente do juiz, isso aparece, é muito difícil, é uma carga emocional muito pesada. Então, a psicoterapia ajuda muito nesse sentido. Mas, acima de tudo, ter em mente que o foco é a criança. Submeter a criança a atendimento psicoterapêutico é fundamental. A criança tem que entender o que está acontecendo. Ela tem que entender por que os pais, que muitas vezes antes viviam tão bem, agora não estão se dando tão bem, por que ela tem que estar ora com um, ora com o outro. Isso, para ela, é muito difícil. E o apoio do psicólogo é fundamental. Maravilha. Agradeço a sua presença aqui e agradeço principalmente a presença, na realidade, a sua audiência em relação ao nosso programa, você, nosso telespectador. Muito obrigado e até o próximo.